Você quer começar a estudar hoje e não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te passar hoje 5 dicas infalíveis que eu apliquei e deu muito certo. Fala concurseiro, fala concurseira, meu nome é Daniel Martins, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, hoje com a internet a gente encontra diversos materiais e diversas informações, principalmente em relação a concurso público. Mas o que muito acontece muitas das vezes é que a gente absorve esse turbilhão de informações e não conseguimos reproduzir e aplicar ali efetivamente para que venhamos ter resultados. Ou muitas das vezes a gente se perdemos nesse tanto de coisa e temos a sensação que não saímos do lugar. E é normal, galera. Eu passei por isso também, até que eu peguei o jeito e consegui desenvolver alguns métodos que eu apliquei e deu certo. Mas nesse vídeo você já vai aprender essas 5 dicas e já vai sair na frente acertando. Então vamos lá. Primeiro passo: tomar uma decisão. Por que você precisa tomar uma decisão? Antes de você começar a estudar para concurso público, você tem que entender, parar e pensar, por que eu quero aquilo? Muitas das vezes você já se vê ali num cargo público, dos seus sonhos, você já mentaliza ali uma felicidade, está desempenhando aquelas atividades, ou muitas das vezes você busca uma estabilidade financeira. Então, primeiro de tudo, tomar essa decisão e ver se aquilo ali vai fazer sentido para você. Por exemplo, comigo. Na época, eu não tinha muita noção sobre cargos públicos, concurso. Mas eu comecei a estagiar no órgão público. E ali com o tempo, fui fazendo amizades, fui conversando com outras pessoas, fui vendo o dia a dia. E me ajudaram essas pessoas a ver que aquilo ali era muito bom. Então, se eu me dedicasse, buscasse estudar, eu poderia conseguir estabilidade, continuar fazendo as coisas que eu gostava na época e ficar por muito tempo desenvolvendo nessa área, como se fosse uma forma vitalícia. Então, foi aí que eu entendi que eu queria aquilo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo passo: criar uma rotina. Para você ter sucesso na área dos concursos públicos, você precisa ter uma rotina. Então, o que você faz? Senta numa cadeira, pega uma caneta e faz um mapeamento da sua semana. Então, você vai colocar tudo no papel, o que você desenvolve na semana. Inclusive mercado, se você joga futebol, se você tem filhos, esposo, esposa, tem que sair, fazer alguma coisa. Vai colocar tudo no papel. Beleza, fez um mapeamento da semana. Agora eu vou organizar e ver as lacunas que ficaram para mim poder encaixar os estudos. Aí fez esses dois pontos, aí você vai para um terceiro ponto, que é identificar as distrações dentro do mapeamento da semana. Se é o celular, se é questão de notificações, grupos de WhatsApp que são desnecessários, ou até mesmo aplicativos instalados no seu aparelho. Eu, por exemplo, na época, eu tinha um problema com a questão de notificação no celular. Às vezes eu estava com o celular aqui do lado, e aí acendi a tela, eu já queria ficar olhando. Aí eu peguei e coloquei no modo avião. Mas mesmo assim, o celular ali próximo de mim me dava aquela gastura, sabe? Você queria pegar. Aí com o tempo já comecei a colocar ele em outro lugar. Então eu colocava no modo avião e ainda deixava no outro canto. E outra coisa também, dentro desse mapeamento da semana, você também vai precisar identificar muitas das vezes coisas que você gosta, mas que você vai precisar cortar para que você tenha mais tempo também para dedicar aos estudos. No meu caso, por exemplo, na semana eu tinha musculação na academia e tinha o futebol. Aí eu optei por cortar o futebol. Eram duas coisas que eu gostava, porém eu resolvi cortar o futebol e manter na academia, porque vocês sabem que exercícios físicos, além de você manter a saúde, ela ajuda na sanidade mental também. E você vai perceber, praticando esporte, exercício físico, que você vai ter um desempenho melhor nas atividades. Tá. Com o tempo, você vai começar a ver que aquilo está, de certa forma, fazendo falta. Muita gente fala, tá cortando o lazer. Mas você vai entender que isso não é bem um lazer. Sair com os amigos pro barzinho, sair para churrasco. Então essas coisas aí é importante você estar tirando, porque vai ser algo desnecessário e vai estar ali prejudicando e vai estar atrasando a sua aprovação. Você pode, com o tempo, colocar recompensas para você mesmo. Peguei e comecei a colocar recompensas para mim mesmo. Por exemplo, se eu bater a meta hoje de acertos de questões, eu vou assistir uma série. Então eu fazia isso. Hoje eu bati a quantidade de horas que eu precisava naquele determinado conteúdo. Vou fazer uma caminhada no parque e tomar um açaí. Então você pode se dar recompensas, mas com essas coisas mais saudáveis, digamos assim.
Não é, bati minha meta hoje, eu vou no barzinho. Não. Essas coisas aí vai acabar tirando você do foco e provavelmente você vai querer ficar indo muito mais vezes do que o necessário, né? Vamos dizer assim. Bom, então fechamos a dica 2, né? Bom, talvez você que tenha todo o dia livre pode encaixar outras atividades, mas eu estou falando aqui principalmente para aquele que é como eu, trabalho o dia todo, tem que chegar em casa, muitas das vezes cansado, e ainda assim tem que buscar estudar. Mas se você tiver o dia todo, pode continuar encaixando algumas atividades. Terceira dica: engajar as pessoas que estão próximas a você. É um sonho nosso, é uma meta nossa, fechar a rotina e ser aprovado no concurso público. Mas é importante você deixar as pessoas próximas a você ciente do que você vai se propor a fazer. Por quê? Muitas das vezes você começa a estudar, às vezes você está ali, as pessoas entram, atrapalham, chamam você para fazer uma outra coisa e acha que aquilo ali não é nada, ou que não é tão importante o quanto aquilo que apareceu para fazer. Se você conseguir até passar os horários específicos para as pessoas com quem você mora, mãe, pai, primo, tio, tia, esposo, esposa, filho. Ah, por exemplo, eu vou estudar das 19 às 22, então nesse período eu vou estar indisponível. Aí nos intervalos que você fizer entre uma disciplina e outra, que vai uma média de 10 a 15 minutos, você pode sair e ali conversar com a pessoa e ver se tinha alguma coisa para tratar, conversar rapidamente e voltar. Mas no geral, você vai ficar com esse tempo privado para você focar nos estudos. Eu falo isso até para você não tratar mal aquelas pessoas que estão ali próximo de você. Por exemplo, comigo. Eu fiz o que eu estou falando para vocês. Eu expliquei na época para minha mãe que eu ia começar a estudar para concurso público, que tinha certas coisas que eu não ia conseguir resolver naquele momento, ou muitas das vezes no começo da semana, mas que eu ia tirar um dia específico para resolver. E aqueles determinados horários que eu passei para ela, eu ia estar indisponível. E ainda assim, teve muitas vezes que ela não entendeu. Mas lá no final ela viu que foi algo bom. Que, querendo ou não, eu ter passado isso para ela foi bom porque ela poderia até ter me atrapalhado mais, né, vamos colocar assim. Meus amigos mais próximos, eu também expliquei. Uns me chamavam para sair, eu falava que eu não ia, porque eu entendia que se eu fosse, eu estaria adiando um sonho. Então, essas coisas aí você vai ter que ter jogo de cintura para poder resolver com as pessoas mais próximas a você, mas sem brigar, sem discutir, né? Só tenta passar de uma forma assim mais leve, né, para a pessoa que vai estar recebendo. É isso, então fechamos a terceira dica. Quarta dica: reavaliar as suas referências na internet. Por que que eu falo isso? Atualmente, como eu disse, tem diversas informações e muitas pessoas falando sobre concursos públicos. Mas, atualmente, o que eu vejo? Você vai ver muitas pessoas falando de concurso público e nem sempre aquela pessoa está te trazendo algo que, de certa forma, você está evoluindo, entende? Então, busque pessoas que já tenham sucesso, né, no serviço público e que também venha ser um espelho para você progredir. Como aqui no canal, você está aprendendo dicas para estudar hoje, 2024, agora, do zero. Então eu estou te passando uma informação. Isso vai ser útil para você se você aplicar, porque deu certo para mim e para muitas outras pessoas. Isso eu peguei de uma pessoa que foi minha referência na época. E hoje eu estou sendo a referência de vocês. Então vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Então é isso, é avaliar suas referências. Hoje, pessoas que eu gosto, que eu sigo, Hugo de Freitas, né? Que ele foi servidor público, resolveu sair e hoje só se encontra na internet. Eu gosto muito do canal Maldita FCC também. Bem do Evandro Guedes. Aí já é minha opinião. Eu buscava na época vídeos antigos dele em sala de aula. Por que eu falo isso? O Evandro, na época, eu entendia que aquelas questões dele de sala de aula me ajudavam a absorver melhor. Só que hoje o Evandro Guedes, ele tá diferente porque hoje ele fala de empreendedorismo, porque ele é um empreendedor, ele tem empresa, né? Tem o Alphacom, tem outros negócios. Então ele tem propriedade para falar sobre isso. Não que ele não tenha propriedade sobre concurso público, ele passou em vários concursos e tem uma escola voltada para isso, concurso público. Mas o que eu quero dizer assim, hoje o conteúdo dele é mais amplo e talvez você possa se perder nessas questões. Então se você tem ele como referência, como eu na época tive, pega os vídeos dele mais antigos. Aí sim você vai ver que realmente vai passar para você algo que vai acrescentar
no desenvolvimento do seu estudo, da sua rotina. Os vídeos mais recentes dele eu usava também, mas assim, naqueles momentos que eu tava um pouco cabisbaixo, eu usava pra motivar, porque ele tem muitos vídeos que motivam a gente, traz a gente pro jogo de novo. Isso é importante também. Fechamos aí, né, a quarta dica. E vamos pra quinta e última, que é a mais importante, que é deixar o like, se inscrever no canal, deixa um comentário. Brincadeira, pessoal, mas é importante aqui, a ideia é trazer dicas, conteúdo e mostrar para você que é possível, como eu, uma pessoa comum que trabalha o dia todo, pode também montar uma rotina e ser aprovado em concurso público. Eu quero que você também faça isso. Então é importante, ativa o sininho, deixa um comentário, mostra para a plataforma que esse vídeo é relevante e assim vamos estar crescendo nessa comunidade. Já é? Então vamos lá, voltando. Quinta e última dica: escolher uma carreira. Por que que eu falo isso? Muitas das vezes você começa a estudar por impulso, por um colega, como eu falei lá no começo, de tomar uma decisão. Só que é importante também você escolher uma carreira. Por que que eu falo isso? Hoje eu estudo para carreiras policiais. Não que eu não possa fazer outros concursos. Mas se você pegar um cronograma, por exemplo, de investigador de polícia civil, vou estudar para esse cargo, para essa instituição. Se eu pegar aqui conteúdos de TRT, por exemplo, é totalmente oposto. Então, se você começar a estudar para uma carreira, escolhendo uma área, e depois você está estudando ali focadinho, sai um edital, você corre para lá, você vai bagunçar tudo, porque você ainda está no processo. Então, defina bem uma carreira, se possível até o cargo, para você focar naquilo. Por quê? Se você for para uma área, para um cargo, começar a estudar, sai um edital, dá uma coceirinha na bunda, aí você vai lá fazer aquela prova, aquele tempo que você ficou ali aprendendo, você pode estar perdendo ele. E hoje, os concursos públicos, eles estão bem concorridos. Então, quanto mais você se aprofundar naquela área, naquela carreira, naquele cargo que você se propôs, e desmiuçar tudo que tiver previsto ali, a tendência é que você tenha sucesso e consiga estar obtendo aprovação. Entendeu? Então é importante. Tem outras coisinhas também que, com o tempo, você vai ter que lidar com as reprovações, você vai ter que lidar também com as questões de não acontecer da forma que você planejou, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Mas de início, você já indo nesse caminho aqui, já aplicando essas dicas, você já saiu na frente de muita gente. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Fui!